Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniela Mesquita e no programa de hoje teremos um bate-papo com a psicóloga doutora Betiane Floss. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando. À Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. E o Atual e Chique de hoje, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nossa convidada, a psicóloga doutora Betiane Floss. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem, tudo bem. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, né, falando sobre as emoções, esse tema tão importante, né, e atual hoje em dia. Não, mas eu que quero agradecer a sua presença aqui com a gente. E é muito importante a gente falar sobre emoções, Sim. Como lidar com elas, porque não é fácil, não é isso? Não é nem um pouco fácil, mas o mais importante é a gente começar falando sobre o que são as emoções, né? Que as emoções, elas são experiências que a gente sente. Por exemplo, acontece uma situação na nossa vida e a maneira como a gente interpreta essa situação vai determinar a emoção que a gente vai sentir. E essas emoções, as nossas emoções, elas sempre existiram, né? E elas são primordiais para que o ser humano chegasse aonde ele chegou até hoje. Porque se não fossem as emoções básicas que a gente diz, né? Alegria, tristeza, medo, nojo, a gente não conseguiria ter chegado até aqui. Imagina nossos primórdios lá caçando, sem medo, eles não iam se proteger. Você entende? Imagina uma situação, comer uma comida estragada, se a gente não sentisse o nojo, se a gente não tivesse o nojo, a gente comeria, né? Então, essas emoções básicas, elas vêm para sinalizar alguma coisa, né? E nossa vida é feita de emoções. Sim, desde a hora que a gente acorda, a gente vê um dia bonito, vai ficar feliz. Vê um dia nublado, vai ficar um pouco menos. Sim. E essas emoções, então, elas vêm para falar, para sinalizar alguma coisa. Por exemplo, a raiva, ela vai sinalizar que alguma coisa não está bem, uma injustiça, ou um limite seu foi ultrapassado. A própria alegria, a alegria é um reforço positivo. Se você faz alguma coisa na vida, ou compra uma casa, ou adquire um carro, ou faz uma boa ação, isso vai te motivar a continuar fazendo. Essa emoção da alegria vai te motivar a continuar fazendo essa ação que você teve. Mas como é difícil lidar com emoções, né? Eu estava dando um Google aqui na palavra emoções, e emoções depende de um estímulo externo, mas não é tão bem assim, né? A gente vive uma época que muitas pessoas com depressão, que às vezes não tem estímulo nenhum e tá ali numa tristeza. Como é difícil. É muito difícil. A gente não pode deixar de falar em emoção sem falar numa estrutura que a gente tem no nosso cérebro chamada amígdala. Essa amígdala, ela funciona como um alarme emocional. Ok? Então, ela vai, quando você estiver numa situação, ela vai dar um start. Ela não vai avaliar muito complexamente essa emoção, mas ela vai dar um start. É perigoso ou não? Sabe? É aquela reação de luta ou fuga. Por exemplo, se a gente está aqui, a gente vê um animal selvagem, um leão, a gente vai ficar com medo. A amígdala dispara um alarme, a nossa pupila dilata, o coração, o batimento cardíaco aumenta, os pulmões também têm uma respiração mais ofegante, porque você precisa ter uma reação. E juntamente com a amígdala, ela trabalha juntamente com a área do hipocampo, onde nossas memórias, experiências antigas, e também com o córtex pré-frontal, que a gente tem a tomada de decisão e elabora melhor a situação. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Eu só senti por conta da amígdala, que ela dispara essa reação, né? Então, isso também vai contar se a pessoa, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa ela foi assaltada. Ela foi assaltada uma vez por uma pessoa de moto. Cada vez que ela vê uma pessoa de moto,
a amígdala vai dispara ligar o esse sinal de alarme. Dispara esse alarme. Então, ela tem essa emoção forte. Só que ela trabalha junto com o hipocampo. Vai que essa pessoa, ela lembra de experiências passadas. Ela lembra do trauma. E isso agrava ainda mais essa emoção dela. Então, tudo depende das suas experiências. Mas tem pessoas que sentem demais, né? Sim, tem pessoas reagem, por exemplo, a um assalto. Tem pessoas que reagem, tem pessoas que não reagem. Sim. Isso daí, será que é um desequilíbrio ou seria essa experiência mesmo? Na verdade, assim... Porque tem que estar tudo equilibrado, então, para... Sim, tem que estar tudo equilibrado. Na verdade, a gente vai interpretar as situações de acordo com as nossas crenças, de acordo com o que a gente já viveu. Né? Muitas vezes, uma pessoa que cresceu com crença de rejeição, de abandono, né? Às vezes, situações da vida, ela vai interpretar com essa lente, como se fosse um óculos voltado para essas emoções. Assim, por exemplo, às vezes uma mensagem não respondida. Uma pessoa que tem crenças de rejeição, de abandono, ela vai aquela mensagem, aquele pensamento, ela vai interpretar de uma forma que vai potencializar essa emoção. Vai dramatizar Vai tudo. dramatizar mais ainda. Vai ser desadaptada e vai potencializar mais ainda essa emoção. Uma pessoa que não tem essa crença, a pessoa não respondeu a mensagem, ela simplesmente vai pensar: tudo bem, deve estar ocupado. Não teve tempo. Não teve tempo. Até que você falou de um assalto, né? A gente passei por uma situação, a gente estava em Paris, no metrô, tinha duas pessoas que chegaram muito perto a mim, assim. E a gente, como mora aqui no Brasil, em São Paulo, está acostumado, eu já segurei minha bolsa, certifiquei que ela estava fechada, mas aquilo ia ser um assalto. Se eu não tomo uma reação, de repente eu segurei minha bolsa e olhei para eles. Aí eles já perderam na verdade, esse alarme emocional. Foi essa experiência de brasileiro. Essa experiência. Aí você começa a puxar pela memória, olha, né, pode ser assalto, tá tendo muito assalto, não sei o quê. Você fala assim, aqui não tem perigo, mas vou tomar cuidado. Sim. E, então, as emoções, muita gente não gosta de entrar em contato com as emoções, né? Porque a gente foi ensinado, desde criança, não chora. Homem não chora. Né? Então não entra em contato com a tristeza, né? Não pode sentir raiva, é feio sentir raiva. Mas a gente precisa estar em contato com as emoções, entender as emoções. Porque elas sinalizam alguma coisa importante. E quando você reprime essa emoção, eu gosto de falar que é assim, como se a gente estivesse numa piscina com uma bola. E a emoção é essa bola. Por exemplo, às vezes você está numa situação que você está tendo o seu limite ultrapassado. E você está com raiva. E você reprime essa emoção. Como se você pegasse essa bola e tentasse empurrar ela para baixo da água. É difícil. E você vai fazendo força. E você vai fazendo força para empurrar essa bola para baixo. Só que uma hora você não vai conseguir. E ela vai voltar. E ela vai voltar com pressão total. E esse é o perigo. Que é onde você tem aquele pico emocional. Às vezes uma reação muito diferente, né? Muito dramática, muito extrema. Então, o ideal seria o quê? Deixar aquela bola flutuar ali na piscina. Olhar ela, por vezes ela vai chegar perto de você, por vezes você vai se afastar e vai aprender a lidar com a situação. Mas como aprender, né? Como ter esse bom senso? Sim. Na terapia, a gente vai aprender que tudo que você alimentar na sua mente, você vai ter uma reação de acordo com aquilo, ok? Então, muitas vezes a pessoa chega lá falando que está com raiva. Eu estou com raiva. A gente não vai trabalhar a raiva em si, a gente vai ver quais os sentimentos que estão vindo dessa raiva, que estão gerando essa raiva, na verdade. Por exemplo, você está numa situação estressante no trabalho, né? Onde você não é ouvido, seu chefe não te maltrata, você está frustrado. Você está negligenciado. Então, a gente vai trabalhar essa frustração, a gente vai trabalhar esses outros sentimentos que, consequentemente, vão melhorar a sua raiva, a sua emoção da raiva, vão diminuir essa raiva.
Tem que achar o começo. Isso. A gente não chega tratando direto essa emoção básica, primária. Por exemplo, a pessoa chega e fala, eu tô triste. A gente não vai tratar, ela tá triste. Triste é normal, né? Triste a gente é não normal. fica feliz todo dia. A gente não vai tratar, né, a tristeza em si. A gente vai procurar saber quais são as situações, quais são os pensamentos que ela tá tendo que está alimentando essa tristeza. E os pensamentos criam emoção. Sim. A emoção ela pode vir tanto de uma situação que você interpreta e experiencia, ou também de você ficar pensando. Se você pensa coisas ruins, automaticamente suas emoções vão ser ruins. Né? E acaba descontando ali no dia a dia, na família, em tudo que está ao redor. Sim, as pessoas que estão ao redor, e principalmente você mesmo, que vai sofrer, né? Vai sofrer, porque isso causa doenças, né? Você fica até debilitada, baixa imunidade. Sim, eu costumo dizer que as emoções, elas são como uma luz num painel de um carro. Você está numa estrada e você está dirigindo. E, de repente, acende aquela luzinha ali no painel. Essa luzinha, ela veio não para atrapalhar a sua viagem, mas para te avisar que alguma coisa precisa de atenção. Que se você não prestar atenção, não der atenção, aí sim pode atrapalhar a sua viagem. E como atrapalha? Atrapalha. Doutora Betiane, a gente vai dar um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre emoções. Não saiam daí. Apresento a vocês a Clínica de Estética Avançada Fabrícia Camacho, com atendimento nas cidades de Rio Claro, Limeira e São Paulo. Agende já a sua avaliação gratuita. Você, representante de consórcio que atua no mercado e ainda não teve a oportunidade de trabalhar com administradoras que te proporcionam agilidade, credibilidade, segurança e que apresentam estudos de grupo com efetividade na contemplação. Processo de contemplação rápido na palma da mão em seu celular. Venha para Brasil Bens e se cadastre nas administradoras dos maiores bancos do país e do mundo. Se você quer ter uma renda de 10 a 20 mil reais por mês e mudar a sua vida, você precisa assistir esse vídeo. Te convido a conhecer agora a Brasil Bens. Uma plataforma que desenvolveu um modelo de parceria entre as administradoras de banco e administradoras de consórcios particulares, realizando o cadastramento de parceiros comerciais para a venda de consórcio e financiamento. A Brasil Bens desenvolveu um modelo inovador e revolucionário que fará você ganhar dinheiro no formato home office ou em nossas estruturas próprias. Tudo isso sem ter que realizar nenhum tipo de investimento financeiro. Isso é incrível, não é? A Brasil Bens oferece toda a assessoria administrativa, contábil, jurídica, suporte ao cadastrado, treinamento direto na plataforma dos bancos e administradoras particulares, atualizações constantes. E ainda mais, você pode comercializar créditos de muitos produtos, serviços, motocicletas, automóveis, caminhões, maquinários, equipamentos agrícolas, imóvel urbano e imóvel rural. Agora é com você. Está na hora de usar a plataforma Brasil Bens a seu favor. Você entra com o desejo e a decisão de ter acesso a todos os nossos produtos e realizar a comercialização de cotas de consórcio. Essa é a sua chance. A Brasil Bens tem tudo pronto para você. Solicite nosso contato para começar a ganhar dinheiro. Brasil Bens, tudo em um único lugar. Voltando com a Atual e Chique, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nossa convidada de hoje, a psicóloga doutora Betiane Flose. Estamos falando sobre emoções. Vamos continuar nosso bate-papo que eu estou adorando. Vamos sim. Eu tenho certeza que o público também está gostando, porque quem não passa por isso, né? Por emoções todo dia, desde que do momento que a gente acorda até dormindo, né? A gente sonha e acorda ansioso. Sim. E como resolver, doutora Betiane, quem sofre com isso? Porque se a pessoa consegue controlar, tudo bem, mas senão acaba virando um problema crônico, não acaba? Sim, sim. Na terapia, a gente vai tratar basicamente isso, né? Porque eu acho que a chave de tudo é o autoconhecimento. Mas demora, hein? Demora o autoconhecimento. É um trabalho
Às vezes demora, às vezes depende do paciente, né? Mas é muito válido. Sim, porque com quando certeza. você se conhece, né? Você sabe o que é bom para você, o que não é, o que você permite, até onde você aguenta, né? Com a intensidade das suas emoções, né? Como você elabora as suas emoções. Isso é inteligência emocional, né? Mas é o que eu falo com o tempo. Agora eu me entendo, eu sei da mesma maneira. Eu tô com 52 anos, então agora eu tô entendendo. Eu sei se acontece algo ruim na minha vida ou algo que eu não gosto. Eu demoro 3 dias para conseguir digerir isso, mas eu sei que eu vou conseguir. Sim, então, sim. acho que isso que é o autoconhecimento. Você É o saber que você vai superar. Isso, porque muitas vezes a pessoa não sabe. Não sabe. Então ela sofre muito, ela sofre intensamente, porque ela não sabe se ela vai conseguir superar. E o que acontece é que às vezes ela acaba ficando muito ansiosa. Hoje em dia a gente tem uma geração ansiosa. Né? Imediatista. E muitas vezes você fica preocupada por problemas que não vão acontecer. E muitas vezes não acontece. Como eu estava te falando, a emoção, ela vem para sinalizar algo. Por exemplo, se eu estou ansiosa porque eu tenho uma prova segunda-feira ou eu tenho um trabalho para apresentar, ok? Aí eu vou ficar ansiosa e essa ansiedade vai fazer com que eu me dedique mais, com que eu estude mais, com que eu me prepare. E tem o lado bom dessa ansiedade. Tem pessoas, né? que já tem o lado bom, que vai se preparar mais. Isso é um lado bom, é um lado positivo. Vai fazer com que eu me prepare melhor. Mas, se junto com essa ansiedade eu começo a alimentar pensamentos negativos, Perde sono. ou seja, não vou dar conta, vou tirar 0, meu patrão não vai gostar, vou ser demitida, você vai perder o sono, você vai ter taquicardia, você vai ter enxaqueca. Dor de estômago. Isso. E provavelmente dor de estômago, com certeza, e provavelmente você não vai desempenhar um bom papel. Não vai conseguir. Mas todas essas emoções, a gente tem como tratar, a gente tem como melhorar, como ressignificar. Quando procurar ajuda? Quando eu sei que estou no limite de procurar ajuda? Quando está te causando algum prejuízo. Na família? Ou na família, social, ou prejuízo financeiro, ou prejuízo físico, né? Dor no estômago, insônia. E na maioria das vezes, o paciente chega no consultório falando os sintomas. Ele chegar, não estou dormindo bem, estou estressado, estou com dor de cabeça. E daí, a partir desse ponto, a gente vai identificar quais as emoções ou qual a emoção que ele está sentindo e que está desadaptada. Como a gente estava falando, que às vezes o que a gente mais sofre, talvez nem aconteça. E a gente está ali sofrendo, pensando em coisas ruins. Sim, tem estudos que mostram de 85% a 91% das nossas preocupações não acontecem. Olha só. Gente, para de sofrer. Vamos parar de sofrer, vamos dormir. A gente, na verdade, está sofrendo por uma coisa que não vai acontecer, mas que a gente sofre como se aquilo fosse real. Porque você alimenta pensamentos e aí você vai agindo como se aquilo fosse real e vai sofrendo como se aquilo fosse real. Como minha avó dizia, se não é problema de saúde, o resto tudo a gente resolve. É verdade. O que não tem remédio, remediado está. Isso daí que eu escuto desde criança. Com certeza. E a terapia cognitivo-comportamental é uma ferramenta ótima que a gente tem para trabalhar, né? Para se autoconhecer, para saber das emoções, aprender sobre as emoções, saber que elas têm um tempo, né? Uma emoção muito intensa, ela tem um pico de 20 minutos, por exemplo, uma raiva. Né? Você conseguindo se controlar, você aprendendo a se autocontrolar, depois você elabora melhor e consegue passar. É isso aí, você não responder na hora, né? De uma ofensa, essas coisas. É importante responder, mas responder assertivamente. Mas é difícil na hora da raiva, né? Como você falou, dura 20 minutos. E nesse tempo você não pensa. A gente tem técnicas e estratégias para ajudar o paciente. E é muito importante, né? Sim. Que depois que causa um problema, sim, é muito difícil reverter. Isso, depois. E a gente vê casos até de homicídio, né? De feminicídio, que tem muito, e no momento da raiva. No momento da raiva. E se esperar 20 minutos, passa e... Na verdade, a gente aprender e interpretar as situações é fundamental. E aceitar os problemas. Problemas todo mundo tem. Sim, com certeza. Tentar resolver da melhor forma. E procurar também
a tentar descobrir a validade dos teus pensamentos, porque a mente mente, né? E você começa a ter pensamentos e acreditar naquilo e a gente aprender, é verdade isso que eu estou pensando? Né? Faz sentido isso que eu estou pensando? Ajuda muito no processo de regular as emoções. Mas isso é a importância de uma terapia, né? Porque Sim. às vezes a pessoa não consegue conversar com alguém da família sobre o problema. Ainda mais se o problema é da família, que muitas vezes... Com certeza. A terapia, eu falo para os meus pacientes que é para ser prazerosa, é para ser um momento de descoberta, né? E é onde... você tem um momento para você, 100% para você, porque nos dias de hoje você vai falar com alguém, às vezes a pessoa acha que o seu problema não é importante. Ah, eu resolveria isso fácil. Ou às vezes nem tá te olhando no olho, tá falando no celular, tá fazendo outra coisa, nem tá prestando atenção de fato no que você tá falando. E ali não, ali é o seu momento, onde você vai ter uma pessoa com uma escuta totalmente voltada para você. E uma pessoa imparcial, né? Imparcial. Que vai poder te ajudar. Com certeza. É que às vezes você vai até falar seu problema com outra pessoa que vai te julgar. Vai. Aí você fica com 2 problemas. Fica com 2 problemas. Ou até intensifica, né? Ajuda você a alimentar mais um problema que, na verdade, seria resolvido de outra forma. Com certeza, com certeza. Mas aí tá a beleza do trabalho do psicólogo, né? Do terapeuta. E é muito importante, né? A gente vê que essa profissão está em alta. Hoje em dia é muito mais comum as pessoas procurarem. Antigamente eu acho que tinha até um tabu. Sim, tinha. Mas hoje em dia as pessoas estão aprendendo, graças a Deus. A gente tem a mídia, né? Tem a internet. E fala-se hoje em dia muito mais das emoções, né? Da importância de cuidar das emoções. Da importância. Mas as pessoas que estão numa idade, os idosos, né? Que já tem passou por muitas coisas e perde o marido ou o marido perde a mulher, né? Tudo difícil. Sim. E os filhos já têm a sua vida, já não dão muita atenção. Essa parte eu acho muito interessante até a gente falar. Sobre a responsabilidade dos filhos com os pais idosos. Sim, é muito importante, muito legal você tocar nesse assunto também, porque esses filhos que têm pais idosos e de filhos eles passam a ser pais, cuidadores, né? É isso mesmo. É uma sobrecarga. Se a gente ver que no contexto você já tem a sua família, você já tem o seu trabalho, você já tem todas as preocupações do dia a dia, e chega um momento que você também vai ter que cuidar dos seus pais. E vai ter que cuidar dos pais. Isso. Então, é uma carga emocional muito grande. E às vezes você pode estar com sentimentos, né, com emoções afloradas, muitas vezes culpa por não estar fazendo o seu melhor, achando que você podia fazer mais, ou então muitas vezes irritado, porque lidar com uma pessoa idosa às vezes irrita, e não falando mal, mas assim, você tem que repetir várias vezes, né, a mesma coisa, ou às vezes você tem que escutar eles falando várias vezes a mesma coisa, você tem que dedicar um tempo, né, cuidar, e às vezes você se sente também irritado, e isso é o que a gente trabalha no consultório, né, na terapia, a melhor maneira de você lidar com essas emoções, de um cuidado que tem uma sobrecarga, né? Tem uma sobrecarga emocional. Tem, e a gente também tem que entender o limite, né? A gente tem que fazer o que pode, o impossível não tem como fazer. Sim, a gente tem que entender esse limite, porque às vezes quando você não entende esse limite, vem a culpa. Aí que acontece também todas as emoções mais afloradas. E isso aí é onde vem a frustração, a culpa, né? O medo de não dar conta. Mas tudo isso a gente pode elaborar e pode resolver sim, pode ajudar essa pessoa que estiver nessa situação, né? De hoje em dia que está muito comum, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, os pais, uma hora ou outra, vão acabar virando nossa responsabilidade. E com certeza. E hoje em dia é difícil você conhecer uma pessoa que não faz terapia, né? Antes era uma pessoa fazia, eram poucos. Agora é difícil você conhecer uma pessoa que não faz terapia ou que não tem alguém da família que faz. Sim, eu acho tão maravilhoso. Tem famílias inteiras que fazem terapia. Eu tenho famílias inteiras assim que eu conheço que fazem terapia. E eu acho tão maravilhoso porque a gente precisa cuidar.
E muitas vezes, se a gente começa a fazer um tratamento, a gente não chega lá com 50, 60 anos, carregando traumas que já poderiam ter sido tratados lá na adolescência, lá, entendeu? A gente fica carregando coisas que já poderiam ter sido resolvidas. E carrega, né? Carrega. Eu conheço pessoas que têm traumas e falam, nossa, mas você vê o problema, a pessoa fala, mas isso daí já passou, né? Por que você ainda pensa nisso? Mas é difícil. Porque não foi resolvido. Não foi resolvido. Não foi resolvido. Até a situação já passou, tem muito tempo, mas aquilo não foi resolvido dentro. E é importante resolver, a gente tem que resolver tudo. E tem sim, com certeza, porque vai acabar refletindo, né, na sua vida. Vai acabar refletindo no jeito que você pensa. Até inconscientemente reflete. Inconscientemente. Acaba passando para os filhos. Sim. Acaba passando para os filhos. Ou às vezes a gente não elaborou algumas questões com os nossos pais e a gente acaba repetindo. Acaba repetindo. Você não gostava, você não aceitava, você tinha algum problema. Se você não tratar... E faz igual, né? Você faz igual. Tem aquela música Como os Nossos Pais, que fala, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é a realidade, que a gente vê isso, né? Não, e às vezes a gente fala assim, faz o que eu mando, eu não faço o que eu faço. Não é verdade. Você vai repetir comportamento. Eu acho que você tem que dar um exemplo bom pro seu filho, que daí ele só vai ter lembranças boas, né? Sim. É difícil, mas... Isso, a gente tenta. A gente tenta. Né? Mas assim, essa capacidade de você enxergar o que não é legal e tentar não repetir... É importante. É importantíssimo. É muito importante. É importantíssimo. Doutora Betiane, nosso papo está muito bom, mas nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de deixar uma frase aqui. Sim, claro. Posso? Pode sim. Que nem sempre... nós temos o controle sobre o que acontece, mas podemos transformar a maneira como interpretamos as experiências e isso muda profundamente o que nós sentimos. É isso aí. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Noir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.